Prodancast, papo com especialista, o podcast da Prodan que vai trazer atualização e inovação para a sua carreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodancast, papo com especialista. E o nosso tema de hoje é a importância das pesquisas de clima. E para bater esse papo comigo, estou aqui com a Letícia Sevilha. Letícia, que é consultora do Great People Consult, parceira oficial da GPTW, que trabalha estudando os dados de pesquisa. É formada em comunicação, estudante de psicologia, eu também sou, viu, Lê? Trabalha com estratégia e experiência do colaborador há quase 7 anos, começou com endomarketing e desenvolvimento e agora no GPTW lida com todas as esferas dessas vivências dos funcionários das mais diferentes empresas. E uma característica pessoal da Letícia, que ela me falou hoje aqui, é que ela ama explorar as interpretações humanas e hoje ela pode fazer isso no trabalho. Muito interessante, Letícia. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o convite para bater esse papo comigo hoje. Obrigada, Aline. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe, né, que hora que o pessoal tá ouvindo. Eu fico feliz de estar aqui também com uma comunicadora, que é você, também estudante de psicologia, então a gente consegue fazer grandes trocas. E aí eu acho que eu já pego o gancho de o que é interpretações humanas, né? E o que isso tem a ver com poder trabalhar com isso. Quando a gente trabalha com dados, quando a gente fala de pesquisa de clima, isso tem tudo a ver, apesar de não parecer tão óbvio. Então a gente interpreta o que as pessoas estão nos contando através de dados para fazer de fato uma contação de história e aí sim poder transformar o clima organizacional, que é o que a gente tem como objetivo no GP Consult, enquanto Great Place to Work, e é o que a gente busca aí enquanto sociedade também. Olha, que bacana, Letícia. Tenho certeza que esse papo vai ser muito interessante. Então, pessoal, fiquem com a gente até o final. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive. Vai ser muito legal fazer essa troca. Que bom, muito bom. Eu também estou muito feliz de você estar aqui e a gente poder conversar sobre isso, já sabendo também que já está acontecendo a pesquisa de clima, a gente vai falar mais para frente, mas bora lá. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Lê, é o seguinte, o que é o GPTW e o que é Great People Consult? Vamos começar então falando de GPTW, que as pessoas podem começar entendendo como Great Place to Work, que é a sigla disso, né? E é, de certa forma, o mais conhecido. Great People, ele vem depois, ele tá se estruturando agora, ele tá aparecendo, se fortalecendo também junto aí ao GPTW. Então, o Great Place to Work, ele tem mais de 25 anos de história, com pesquisa, com ranking, muitos estudos que vêm inclusive de fora. Então, é muito repertório que a gente tem, aplicação em mais de 97 países e que faz a gente ter toda essa expertise em pesquisa de clima e diagnóstico, que é o nosso foco, que é o nosso principal produto. Só que a gente começou a entender que existe a necessidade não só de fazer esse diagnóstico, mas se a gente quer transformar ambientes, a gente precisa saber trabalhar com esses dados. Então, trabalhar com esses dados, a gente tem que ter soluções para isso. Não só direcionar, mas poder trabalhar com os clientes como a Prodan ou qualquer outro cliente de qualquer segmento que a gente atue para dar essa solução. E aí o GP Consulting, que é o Great People, que é um ecossistema recheado aí de diversas marcas para atuar nessas soluções. Então, somos o parceiro oficial aí do GPTW, que é quem trabalha com a metodologia, quem trabalha com o que o GPTW faz o diagnóstico, a gente faz isso. E aí a gente tem as soluções de consultoria, que é aqui quem eu estou representando, mas outras N soluções que vão de saúde mental até placas solares. Nossa. A gente tem nesse nosso universo. Então é interessante de saber isso, porque a gente não quer só diagnosticar o cliente, né? Diagnosticar o clima, entender o clima, mas saber para onde direcionar e qual o caminho tem que seguir. E esse seria o trabalho da consultoria mesmo, né? É muito legal. Exato. E, bom, a gente falando um pouquinho então da pesquisa, a gente vai entrar nesse tema que é super relevante, principalmente porque aqui na Prodan já está acontecendo. Quais os benefícios e a importância de participar da pesquisa de clima? Bom, acho que esse talvez seja o tópico mais especial da gente falar, né? É importante entender a pesquisa como um todo, mas o que é benéfico para a empresa e para o colaborador? Então, quando a gente fala de pesquisa de clima, para a empresa, ajuda a dar o norte de quais são os pontos fortes da empresa, quais são os maiores desafios, as grandes oportunidades. Isso faz com que a gente consiga direcionar os planos de ação. Então, para você, colaborador, que estiver ouvindo e quiser entender, mas por que eu tenho que participar da pesquisa? Porque é com a sua voz, com o que você está vivenciando, que a empresa entende esses desafios e então pode melhorar. Sim. Se você só tiver aquela dificuldade de falar, poxa, eu tô
insatisfeito com essa questão de relacionamento dentro da empresa. Mas se você não falar isso, não tiver esse espaço da pesquisa para poder conversar, nada muda. E aí você fica só naquela reclamação que não leva você adiante. E isso falando assim do principal benefício, né? Tá. Mas a gente também pode olhar um melhor desempenho financeiro. E por que um melhor desempenho financeiro para a empresa também é importante para o colaborador? O que a empresa traz para si, quando você é um Great Place to Work, isso também volta para o colaborador. Então você tem mais investimento, você tem mais inovação, mais oportunidades que se abrem, seja de carreira ou seja mesmo de desenvolvimento pessoal ali dentro da empresa. E uma coisa que é muito legal, e tem até um estudo que foi feito, que a atração para a empresa também muda. Então, as pessoas que vêm a uma empresa que é certificada, então que faz pesquisa de clima e que tem o selo Great Place to Work, ela chama muito mais atenção do que uma empresa que não. Então, se você está em dúvida entre duas na hora de escolher, você vai naquela que você tem essa segurança. Entendi. Legal, Letícia. Então, o que você falou também é que o colaborador aí é importante a gente frisar, até para que as pessoas, né, que estão nos ouvindo se coloquem nesse lugar de importância, né? Porque a empresa, ela se faz porque tem pessoas trabalhando nela. Então, se colocar nesse lugar de importância e entender que fazer parte disso vai trazer melhorias, enfim, e trazendo melhorias para a empresa indiretamente também vem, ou diretamente, na verdade, também vem para os colaboradores. Legal. Sabe o que é legal a gente até destacar? Tem uma coisa que a gente costuma falar quando a gente está falando de pesquisa de clima, que a pesquisa, ela é fundamental para todos. Ela é de todos e para todos. A gente até vai entrar daqui a pouco falar em metodologia, tem a ver com isso, mas muitas vezes é o pessoal de recursos humanos, people and work, que fica cuidando da parte de pesquisa e as pessoas acham que é só para esse público. Sim. E não é. É uma pesquisa de todo mundo e cada um tem o seu papel. Então, gestão de pessoas tem o papel de organizar, comunicar, informar, sensibilizar essas pessoas. Os líderes têm um papel essencial na pesquisa, seja na parte dos resultados, quanto na parte de incentivar as pessoas e trabalhar com esses resultados. E o colaborador, ele é o coração. Sim. Quando eu começar a falar aqui até de metodologia, a gente vai ir além disso, mas sem a visão do colaborador, a metodologia fica a par. Tudo o que o GPTW acredita é a partir do que o colaborador vivencia. O que era um Great Place to Work em 1997? Quando começou o GPTW, já é diferente hoje. Sim. Então a gente tem que acompanhar isso junto ao colaborador. Vai evoluindo, vai mudando e vai acompanhando essa evolução. Por isso que é essencial essa participação. Ah, legal. Bom, já que você está falando de metodologia, então a minha pergunta é: qual é a metodologia for all, que eu acho que é 6 pilares, né? A Letícia vai explicar. E a metodologia de pesquisa? Perfeito. Falando de metodologia, é legal a gente entender o porquê do for all, né? Então a gente fala de ser para tudo e ser para todos. Tem que ser melhor para as pessoas, para ser melhor para os negócios e então para o mundo. É esse ciclo. E quais que são esses 6 pilares que compõem? Então o primeiro é maximização do potencial humano, que é falar de pessoas e colocar pessoas no centro. Certo. E isso vem seguido de valores, confiança, efetividade da liderança, inovação e então resultados de negócio. Certo. E nisso a gente soma esses 6 pilares. Mas qual que é a ordem? Como a gente entende isso? Então, coloca as pessoas no centro, que é a maximização do potencial humano. A gente tem ali valores bem consolidados da empresa, que levam a uma cultura de confiança, que é o mais importante. Se pessoas estão no centro, a cultura de confiança vem logo em seguida para fortalecer isso e essas relações. E essa cultura de confiança depende de um outro pilar, que é a efetividade da liderança, como eu falei, que é o líder que faz essa ligação entre empresa e colaborador. Tendo tudo isso girando bem, a gente permite e dá mais espaço para que a inovação aconteça. E quando a gente fala de inovação, nesse pilar principalmente, é importante destacar que não é sobre tecnologia e coisas mirabolantes. É para ser fácil. A inovação, ela tá em você trocar um tipo de papel para ser melhor, tanto financeiramente quanto para o meio ambiente. Legal. E essa ideia pode ter vindo de um menor aprendiz que viu isso e trouxe. Então, a inovação, ela está nas pequenas coisas do dia a dia que deixam tudo mais fácil de trabalhar, melhor para as pessoas. Nossa, melhor para o negócio, né? Para o mundo. Quando fala de inovação, a gente já pensa em coisas realmente, né, mirabolantes, né, coisas de outro mundo, e às vezes é o simples mesmo. É o simples que faz a diferença, e a gente sempre destaca isso porque muitas empresas de porte pequeno às vezes vêm falar:
mas como que eu vou inovar? Eu tenho 50 colaboradores, sim. Porque independente do tamanho, você pode fazer pesquisa, né? Tem que ter um mínimo, mais 50, você já pode fazer pesquisa do GPTW. Até 10, se eu não me engano, você já pode. Como que essas pessoas inovam? No dia a dia. A inovação tá aí e vindo de todas as pessoas, não só num lugar de grandes tecnologias, como a gente tá aqui no estúdio que legal. Gravando. Mas o que isso tem a ver com a metodologia de pesquisa, né? Então, essa é a metodologia que engloba o GPTW. Então, na pesquisa, isso também aparece, mas a gente faz de uma forma espelhada, uma forma mais clara, até para ajudar no entendimento de quem vai trabalhar com esses dados, tá? Então, na pesquisa, a gente trabalha com 5 dimensões, que é respeito, credibilidade, imparcialidade, orgulho e camaradagem, tá? Tudo que a gente falou até aqui da metodologia For All tá distribuído entre essas mesmas dimensões. Tá. Só que a gente nomencla de outra forma. Quando a gente fala dessas 3 primeiras, que é credibilidade, respeito e imparcialidade, a gente está falando sobre liderança. Então, lembra que eu comentei que a liderança tem um papel essencial? Então, a gente precisa, na pesquisa, entender. Por quê? Porque a liderança ela é responsável por grande parte da experiência do colaborador. Uhum. Se o líder ele não representa totalmente a empresa, isso vai ser impactado e a gente vai conseguir perceber isso na pesquisa. Ele que passa essa mensagem majoritariamente ali. Se a gente está falando de liderança, eles realmente representam tudo isso, porque são eles que estão num contato direto ali com o colaborador e é assim que a gente consegue identificar essas boas relações. Uhum. Mas é claro que não só isso constrói a cultura de confiança. A gente também fala aí de relações interpessoais, entre área, ter orgulho do que é feito dentro da empresa, e aí entram as outras 2 dimensões, que é o orgulho e a camaradagem. Pra gente resumir, ficar fácil aí, pra grudar na cabeça do pessoal, a gente resume ser Great Place to Work em uma frase, que é confiar nos líderes, gostar das pessoas com quem trabalha e ter orgulho do que se faz. Então, o resumo da pesquisa a gente pode falar que tá nessa frase. Legal. Lê, e aí falando um pouquinho, né, sobre a pesquisa em si, isso é uma coisa que muita gente comenta, né, e até às vezes a gente vai conversando, né, no ambiente de trabalho, o pessoal fala, poxa, mas será que o negócio é sigiloso? Será que existe uma segurança? Então, como é que funciona isso, né? O sigilo, a segurança da informação, e como que eu sei que eu não vou ser identificado? Porque isso é uma questão que as pessoas têm, de ter medo de responder certas coisas e falar assim, poxa, mas se eu colocar lá, por exemplo, que eu sou... que eu tenho alguma deficiência, vão saber que sou eu, ou não sei o quê. Isso eu já ouvi aqui, né? Então, até por isso que eu queria que você respondesse essa pergunta para deixar o povo tranquilo aí, que está nos ouvindo. Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta quando se fala da pesquisa, né? Então, como que a gente vai ter certeza que ninguém vai ser zelado por isso, que ninguém vai receber uma punição ou vai ser identificado? Então, a primeira coisa que a gente fala é que, além de todo o respaldo da LGPD, de tudo que a gente tem de cuidado com essa proteção de dados mesmo, a gente tem um foco principal que é, pro GPTW não interessa quem é quem, interessa quais são as experiências. Uhum. Então, a empresa, a gente meio que faz essa doutrina, a gente cuida para a empresa trabalhar essa mentalidade de não é interessante identificar ninguém. A gente se importa com o que os grupos representam, o que está sendo essa vivência. Certo. E quando eu falo grupos, é porque toda a resposta ela é avaliada por grupos. Então, eu não vou ver o que a resposta da Aline está me dizendo. O GPTW tem esse banco de dados de resposta. Esse banco de dados nunca chega a empresa nenhuma, tá? Então, isso é de propriedade nossa. A empresa vai receber uma base de resultados pelas demografias, que é uma outra etapa de pesquisa. Uhum. Então, quando vocês estão respondendo a pesquisa, além de concordarem ali com as afirmativas, então, nunca é verdade ou sempre é verdade, no final você vai se categorizar em alguns pontos. Tá. Então, você vai se identificar quanto gênero, orientação sexual, cor ou etnia, se tem alguma deficiência ou não, e outros temas também que são mais estratégicos para a gente trabalhar, mas para a gente poder ter o grupo. Então, eu vou ver as respostas, por exemplo, a diferença de resposta entre as mulheres e os homens e os grupos não binários. Eu vou ter a diferença de resposta entre homossexuais, heterossexuais, transexuais. Eu não vou ter essas respostas de forma nenhuma individualmente para trabalhar com a empresa. E para você se sentir mais seguro também quanto a isso, a gente, para garantir que não seja identificável pela nota,
Todas essas respostas só são abertas, né? Então, elas só aparecem no resultado se a gente tiver pelo menos 5 respondentes. Ah, tá, legal. Então, por exemplo, se na empresa tem 4 pessoas que são não binárias. Ai, mas eu tenho muito medo, são só 4 pessoas, eles podem tentar chegar até mim. Se tem menos do que 5 pessoas, isso não vai ser aberto. Não vai ter acesso a esse dado. Legal. Tá? Então, isso garante 100% do sigilo para vocês. Sem contar de algo que é importante, que eu até vou falar em seguida de regras de aplicação, mas que a gente tem essas regras que dão essa segurança. Existe um canal de auditoria, então qualquer questão que você se sentir lesado por isso, você pode recorrer e tem esse espaço seguro com o GPTW. Até para explicar como que funciona, a gente não recebe e-mail, a gente não recebe nome, a gente não recebe data de nascimento, nada disso. Então, nenhum desses dados pra gente vem. A gente vai receber um código, que é uma formação de login que é feita para cada empresa. Tá? Então, aqui com vocês que já estão rodando a pesquisa, vocês já devem ter recebido um comunicado de como que é a formação do login de vocês, que pode ser uma parte do CPF ou parte de número de matrícula, enfim, são 2 possibilidades. Mas mesmo sendo esses números, isso não tem uma quantidade de dígitos que torna identificável. Certo. Então, Lê, mas eu tô colocando meu CPF, como que as pessoas não vão saber? O RH vai saber. O RH vai saber para fazer essa instrução do login, mas ele não vai ter a sua resposta quanto este número, quanto este login, somente por grupos. Certo. Então, não é identificável de forma nenhuma. Podem respirar tranquilo. Fiquem tranquilos. E falem mesmo, que é o que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas falem a verdade. Né? É importante é o que você falou logo no comecinho, né? Que é importante para a empresa, importante para a própria pessoa que está respondendo, para o colaborador, né? Então, fiquem aliviados, pessoal. Você já estava falando um pouquinho, né, sobre as regras da aplicação. Então, a minha pergunta é, quais são as principais regras, né, na aplicação da pesquisa? Gente, até falando de regras, vamos falar que regras não precisa ser chato, mas é uma medida de segurança, tá? É certo, é óbvio. Que você vai me perguntar aqui, vamos falar de regra, a pessoa vai falar, poxa, vou ter que ficar ouvindo regra. Mas é importante a gente saber isso, porque a gente cuida pelo colaborador, a gente cuida dele. Então a gente quer que ele tenha certeza de que nenhum tipo de punição pode ser aplicado. Então as principais regras são, a pesquisa é individual. Então, não é para se reunir em sala. Nada de fazer em grupinho, né? Fazer em grupo, ficar na hora do café conversando sobre as respostas. Por quê? Porque um comentário que é feito pode influenciar na sua resposta. Sim, verdade. E isso é individual. As avaliações são feitas em grupo, mas a sua experiência é única. Sua, né? Tá certo. Além disso, o que é importante a gente falar é que a pesquisa, mais do que qualquer coisa, ela é um convite. Eu tô aqui para explicar, contar quem somos, o que fazemos, qual que é a importância, os benefícios. Mas a minha principal tarefa é fazer com que os colaboradores e quem mais estivesse ouvindo, né, se sinta seguro. Sim. Saber que é um espaço e uma grande oportunidade de você contar a sua verdade, você contar a sua vivência e a empresa poder melhorar com isso. Sim. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade de, poxa, eu queria que a minha empresa me ouvisse. Então, essa é a oportunidade de você falar. E falar de uma forma segura para que você consiga relatar a sua verdade sem ser prejudicado. Por quê? É totalmente proibido, não é permitido de forma nenhuma. Atrelar qualquer tipo de bônus, prêmio, PLR para funcionários não líderes. Então, todos os colaboradores não podem ter nenhum tipo de relação. Também, né? Isso. Exatamente. E também não pode você dar a entender que teria uma punição. Então, se a gente não atingir a certificação, a gente vai perder tal benefício. Isso é completamente contra as regras, certo. Tá? Porque senão isso induz as pessoas. É para ser um canal livre. Se vocês tiverem qualquer questão com essas regras, é importante saber que existe um canal de auditoria, que é o auditoria@gptw.com.br. Então, que vocês podem relatar qualquer irregularidade durante o período de pesquisa. Certo. E na própria finalização da pesquisa também tem alguns questionamentos que a gente já mede essa veracidade aí na hora de responder à pesquisa. Algo que é muito importante de falar também em questões de regra é o papel do gestor.
Tá. Então, nenhum gestor ou mesmo colega pode influenciar ou insinuar qualquer coisa para que você responda de alguma forma à pesquisa. Também não pode controlar a adesão, ter adesão por área, dar brinde. Às vezes as empresas querem, no começo da pesquisa, fazer um agrado. A gente não recomenda, porque isso pode, mesmo que com boas intenções, influenciar na hora da pessoa responder, tá? Então, nenhum líder pode cobrar individualmente. Mas uma diferença que é sempre muito legal de falar. O líder tem um papel muito importante de lembrar sobre a pesquisa. Certo. Então ele vai ter que falar diariamente, mas ele vai falar como grupo. Ele vai falar para todas as pessoas, ele vai dar exemplo, ele vai falar sobre a importância da pesquisa, lembrar de como é o acesso, mas nunca forçar ninguém, muito menos cobrar individualmente essa participação. Porque você tem que se sentir convidado e confortável a participar. É uma coisa então que vem da pessoa mesmo, né? Inclusive, isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma, né, da gente poder falar para os colaboradores sobre a pesquisa, para eles se sentirem seguros e tudo mais. Não queremos, né, induzir a nada, mas é uma forma da gente explicar o quão importante é. E até quem está nos ouvindo, se passe para o seu coleguinha o podcast, para eles ouvirem também, para ouvir a Letícia, para ouvir esse bate-papo tão interessante. Lê, e no começo a gente falou sobre as certificações e tudo mais, né, das empresas, organizações, e isso também é uma dúvida, né, não só minha, acredito de algumas pessoas, de várias pessoas que estão nos ouvindo. O que significa uma empresa ser certificada? Ótima pergunta, porque o que a gente mais vê é a dúvida entre ser certificada e ser premiada. O que é isso? Quais são? Ranking, certificação, qual que é a diferença? Exatamente, quais são as diferenças, né? Então, o primeiro passo no GPTW é você buscar a certificação. Tá. Então, você faz a pesquisa, faz esse diagnóstico e, de acordo com o resultado da pesquisa, você pode ou não ser certificada. Existe uma nota de corte para você ser certificada. Não é todo mundo que for fazer. Então, por exemplo, tem uma empresa, lógico, a Prodan é certificada, mas estamos falando, eu tenho uma empresa ali dos meus 50 funcionários, quero participar. Então, não quer dizer que se eu participar, eu vou ser certificada. É isso que você quis Exatamente. dizer. Legal. Porque você tem dois critérios principais, né? Além de seguir todas essas regras de pesquisa, que a gente já falou, a empresa precisa atingir uma nota mínima, então uma favorabilidade, né? Que vai de acordo com o que as pessoas respondem, e também uma amostra mínima. Então, de acordo com a quantidade de colaboradores da empresa, a gente precisa ter essa amostragem. Por isso que a participação também é tão importante. Entendi. Porque não adianta eu ter uma empresa de 1.000 colaboradores e 100 participarem. Isso não vai me dar o verdadeiro cenário da empresa, uma segurança estatística ali para que a empresa possa ser certificada. Então, cada empresa tem ali a sua amostra mínima de adesão, que a gente fala, que é a participação. Então, mais um ponto do porquê é tão importante participar. Não só para vocês, mas para a empresa em si. E aí, uma nota de corte também para a certificação. E é legal destacar que essa certificação vale por 12 meses. Ah, tá. Então, não é que a empresa foi certificada uma vez e ela vai ser certificada para sempre. Todo ano tem que fazer a pesquisa, tem que trabalhar com isso, porque senão você pode perder o selo. Até porque a realidade de um ano pode ser diferente da realidade de outro. Muda colaboradores, né? Muda gestões, enfim. Pode mudar muita coisa. Exatamente. E essa diferença, né, do que é ser certificado, o que é ranking, o que significa concorrer aos rankings, né? E quais são os rankings? Ótimo. Então, sendo certificada, né? Cumprimos o primeiro passo, que é fazer a pesquisa e ser certificado. Qual que é a próxima etapa? Participar de ranking. Okay. Então, aqui a gente tem rankings tanto internacionais quanto continentais, e os que a gente mais trabalha é nível nacional, setorial e também temáticos, tá? Regionais também. Então, por exemplo, o maior ranking que a gente tem aqui é o ranking nacional, o ranking Brasil. Então, são todas as empresas do Brasil que foram certificadas que podem concorrer ao ranking. Certo. Também temos os rankings regionais. Então, eu posso concorrer entre empresas de São Paulo ou empresas de Minas, do Norte, enfim, por regiões no geral. Temáticos também, então, grupo para empresas de tecnologia, empresas da indústria, do varejo. A gente tem vários desses recortes para a gente premiar os destaques em cada setor, de fato, certo. E também em cada região, porque são destaques diferentes, tá? E por último, a gente também tem rankings temáticos, que isso é muito legal. Os rankings temáticos, eles vêm ali para falar de questões de diversidade.
Então a gente tem ranking para melhores empresas para mulher, para 50 a mais, atenção à primeira infância, pessoas com deficiência, étnico-racial. Então que a gente consegue destacar empresas que têm grandes práticas aí pelo mercado e que podem servir de referência. Legal. E o que precisa para isso, além da certificação, quando a gente está falando desses rankings, é uma segunda etapa, que aí é preencher um conteúdo como se fosse um book de práticas, tá? Para a gente conhecer as práticas da empresa a partir da visão da empresa, e isso é avaliado junto com a visão do colaborador. Entendi. Ficou claro? Ficou claro. Para mim ficou claro e acredito que para todos que estão nos ouvindo também tenha ficado. Letícia, última coisa que eu queria te perguntar, então, para essas empresas, né, que entraram no ranking, o que isso traz de benefício para a empresa? Tá, as empresas premiadas, né? As premiadas. Já vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa que acaba acontecendo bastante. Dessa diferença entre certificadas e premiadas. Isso. Quando você tem o selo, você é uma empresa considerada um excelente lugar para se trabalhar. Então, uma empresa Great Place to Work. Quando você é premiada, você está entre as melhores empresas para se trabalhar. Dependendo das áreas do que você falou, do recorte. Certo. Isso, quando você é uma empresa premiada. Então é legal ter essa diferença. Legal. Ser um excelente lugar para trabalhar e estar entre as melhores. Tá? E o benefício é muito próximo do que uma certificada tem, só que potencializado, vamos falar assim. Porque estar entre as premiadas, você recebe muito destaque de mídia, porque a gente tem N parceiros que estão nas premiações e destacam aí essas empresas que foram as melhores. E isso acaba sendo também um atrativo para mais pessoas quererem fazer parte da empresa ou ter mais algum suporte financeiro, enfim, tudo aquilo que é uma certificação, um destaque, chama a atenção do público como um todo, né? Sim, com certeza. Lê, muito obrigada aí pela aula que você deu, né, sobre toda essa questão da pesquisa, do GPTW. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante aqui os nossos colaboradores, não só da Prodan, mas também os nossos outros ouvintes aí de outras empresas que ouvem o nosso podcast. Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui, né, e falar sobre isso. Lembrando que a pesquisa já está no ar, galera, então bora lá. E, Lê, eu vou te deixar aqui uns minutinhos finais para você, se quiser falar alguma coisa que você acha relevante, redes sociais também, enfim, a bola é com você agora. Aline, fiquei muito feliz de estar aqui, foi muito gostoso esse bate-papo. Espero aí que eu tenha contagiado tanto os ouvintes da Prodan quanto os outros ouvintes. Vocês da Prodan estão com a pesquisa no ar, então aproveitem esse período para participar. O relato de cada um de vocês, a vivência de cada um de vocês é extremamente importante. E representando aqui tanto o GPTW quanto o Great People, eu agradeço essa oportunidade de estar falando o interesse de vocês e a valorização. Eu acho que esse é o caminho para a gente transformar aí empresas e então transformar a sociedade juntos. Vocês estão com a gente nessa missão. Opa. Vou deixar as redes sociais, então do GPTW, né? Do GPTW é @GPTW Brasil e do Great People é @Great People Oficial. Para vocês acompanharem, tem diversos conteúdos que também vão ajudar a falar sobre clima, sobre gestão de pessoas. Então isso é conteúdo importantíssimo aí para todo mundo que estiver ouvindo. E para a gente fechar, além de agradecer mais uma vez essa oportunidade, é falar que aproveitem essa oportunidade. Espero que vocês tenham um excelente período de pesquisa, falando aqui para o pessoal da Prodan, né? Que tenham um excelente período de pesquisa e que aproveitem quando as empresas dão a chance, dão esse espaço para vocês falarem aquilo que vocês estão sentindo, darem voz ali para a experiência de vocês. Isso é muito valioso e merece ser valorizado. Que bom, Lê. Mais uma vez, então, muito obrigada. Esse foi o Prodancast Papo com Especialista, com a Letícia Sevilha. E também obrigado a vocês que estão nos ouvindo até agora. E até a próxima. Esse foi mais um Prodancast. Não esqueça de curtir e compartilhar.